Olá, meus amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas, Rodrigo aqui novamente, dessa vez para mais um vídeo sobre o budismo. Eu tenho até uma coisa aqui para mostrar para vocês, eu achei bem interessante. Acho que a maioria aqui que frequenta lojinhas esotéricas ou gosta de ir nessas feirinhas místicas e tal, já viram uma dessa, né? A estatuazinha de Buda, sentadinho e tal. Eu tava olhando isso aqui na minha casa e eu parei para perguntar assim, será que os inscritos sabem o porquê que Buda é sempre essa representação de uma figura gordinha? Vocês sabem, não? Acho que eu vou falar só no final do vídeo. Afinal, Buda não come, não é mesmo? Os monges não ficam comendo o dia todo lá, espaguete, macarrone, não, né? Ele fica o tempo todo meditando, em teoria. Mas por que a representação do nosso querido Buda é sempre gordinho? Hein, gordinho? Eu vou responder no final do vídeo. Mas esse é um vídeo aqui para a gente poder aprender mais coisas sobre o fascinante mundo do budismo. Bom, eu contei algumas coisas para vocês e hoje eu vou trazer um exercício bem legal para que vocês façam e é um exercício que vai ser para a vida toda de vocês. E eu queria continuar as historinhas que eu estava contando sobre o budismo. O budismo realmente é fascinante. Bom, eu lembro que eu estava contando a história do nosso querido Siddhartha, que foi o primeiro grande marco do budismo, não é mesmo? Foi aquele cara que realmente trouxe o conceito do budismo para o mundo. E o Siddhartha foi realmente algo como se fosse uma representação de Jesus Cristo para a Bíblia de vocês, não é mesmo? Para os católicos. Na qual ele traz conceitos, traz suas parábolas, traz suas histórias incríveis. Muita coisa aconteceu na vida dele e ele acabou falecendo. E o mais inacreditável é que ele se ilumina, o Siddhartha se ilumina, ou seja, ele tem as suas percepções sobre quem é ele, quem é Deus, como realmente seria esse Deus dentro de nós, como nós podemos alcançar esse Deus, nos livrando dos venenos da mente e as barreiras que realmente impedem com que nós crescemos espiritualmente. E ele sai pregando isso às pessoas e mostrando os nossos erros, nossos pecados, nossos venenos da mente para todas aquelas pessoas do Oriente. E então ele sai do norte da Índia e ele vai até o meio do Oriente e ele falece. Obviamente, todo mundo morre, não é mesmo? O Siddhartha morre, mas ele morre envenenado. Meu Deus, mataram o Siddhartha! É comunismo, é complô, fizeram lá um negócio. Não. Siddhartha morreu por causa de um alimento estragado que lhe foi dado e não foi nem lhe dado na maldade, foi lhe dado acidentalmente. E ele acabou falecendo. O falecimento do Siddhartha tornou-se também um marco muito importante para algumas escolas de conhecimento dentro do budismo. Quando o Siddhartha morre, então, duas estruturas foram criadas, tá? Uma estrutura na qual parte do princípio de manter os ensinamentos, chamado de Mahayana, e outra que se manteve, vamos dizer assim, na possibilidade de melhorar ou aprimorar os ensinamentos do Siddhartha, que chamava-se Theravada. Muito bem. Para evitar conflito, não vamos entrar em choques aqui, cada um escolhe o seu caminho, vocês vão ficar no norte e a gente fica no sul. Tudo bem, o Mahayana vai para o norte e o Theravada vai para o sul, e aí formam-se as famosas escolas budistas. Cada uma dessas escolas permanece em suas regiões, ok? Então você tem o budismo Zen, o budismo Chan, o budismo vietnamita, o budismo tibetano, dentro de cada princípio, ou seja, do aprimoramento do budismo ou de manter a sua tradição. O vietnamita, por exemplo, tendo o seu representante Nit Thich Han, que é um dos maiores escritores hoje da atualidade sobre o budismo. Então, para aqueles que ficam, aqui o Spook, não tem livro aí? Tem Nit Thich Han, um grande professor, um grande mestre dentro do budismo, tá? Porque ele realmente ensina muito sobre o budismo. E o vietnamita, que é a escola que ele pertence, manteve ainda a tradição e os documentos foram escritos em folhas de árvores. Então eles ainda estão mantidos dessa natureza, de acordo com o próprio Nit Thich. Hoje, Nit Thich, ele ganhou, se não me engano, o Prêmio Nobel da Paz e ele vive numa vinícola na França.
Mas e as outras escolas, tio Spook? As outras escolas são fascinantes. Então você tem o budismo japonês e o budismo chinês, tá? Eu vou passar para vocês alguns ensinamentos deles, mas é muito curioso como cada um trabalha, como são realmente a formação dessas escolas. O budismo japonês, por exemplo, ele tem maneiras muito curiosas de você poder alcançar a sua iluminação, porque a ideia do budismo é você entender a sua natureza, como vencer os obstáculos criados por você, pela sua mente, para poder atingir o seu princípio de iluminação diretamente até Deus. Se iluminar não é enfiar o dedo na tomada. Se iluminar é ter as percepções, a sua consciência de quem você é e para onde realmente você deve ir. Eu já comentei isso no canal, mas eu falo que o budismo é muito interessante porque uma vez perguntando a um grande monge, eu perguntei para ele, mestre, o que realmente é a ideia da religião e como a gente consegue alcançar Deus? Ele me falou, ele me chamava de Milarepa. Milarepa, as religiões são iguais a um rio. Você desce de barco esse rio. Algumas horas elas são mais turbulentas, outras horas essas águas elas são mais calmas e você consegue admirar a margem ou muitas vezes você fica preso à margem. Mas no final tudo vai desaguar no grande oceano. E é verdade. O grande oceano é Deus. Independente do caminho que você escolha, ou mesmo do budismo, o budismo tibetano, Zen, Chan, vietnamita, ou qualquer outro, tudo dá no grande oceano. O caminho que ele convence é o caminho que aquieta a sua mente. É o caminho que é o direcional para que você consiga entender o conhecimento, a sabedoria, a inteligência suficiente para olhar para Deus e falar, agora sim, eu te conheço. Não é incrível isso? As escolas são bem tradicionais, essas escolas que eu mencionei. E um dos ensinamentos que eu quero passar para vocês advém da escola Zazen do budismo japonês. O budismo japonês ele parte de um princípio muito curioso de ensinamento. Ele tem alguns princípios interessantes na qual eu já vi muita gente apanhando numa sala de budismo. Meu Deus, tio Spook, o budismo ele bate? Claro que bate. Você acha que o monge budista pega na mão da pessoa e fica, olha, vamos caminhar até Deus? O Dalai Lama, quando olha para uma pessoa, ele cai na gargalhada. Por quê? Porque ele olha a sua ignorância. Ele olha para você e fala, meu Deus do céu, o quanto essa pessoa é ignorante. E ele começa a rir da sua mente, a sua mente completamente ignorante, completamente turbulenta, completamente errada em todos os seus princípios. E ele se diverte com você. O budismo chinês e o budismo japonês, eu já tive numa meditação do budismo chinês e foi muito engraçado porque durante o processo você tem que ficar numa posição de coluna completamente reta para que o princípio da energia flua pelas suas costas. Muito bem. E infelizmente tinha uma pessoa que não estava acostumada e essa pessoa meio que cochilou na sala de meditação. E aí ela se curvou. E o monge chinês, ele olhou aquilo e falou, é agora que eu vou dar risada. Ele me pegou uma régua de madeira e foi direto nas costas da pessoa. E pau! A pessoa deu um pulo, gritou, falou, que isso? Endireita suas costas. Não é assim que se medita. A pessoa saiu gritando de raiva da sala e obviamente foi uma meditação muito engraçada, porque eu dei risada. Porque é verdade. Então eles partem do princípio de que você tem que ter uma memória muscular e começar a praticar essa memória muscular com as suas posturas. Muito bem. O budismo Zazen, ou Zen, ele traz o mesmo princípio, de que você realmente deve aprender por meio disso. Mas obviamente o tio Spook não vai bater em vocês. Mas é um princípio de programação mental e respeito durante uma técnica de meditação onde muita gente vai cochilar. Essa meditação que eu vou passar para vocês, ela é muito interessante e vai ajudá-los a acalmar a mente de vocês e a começar a aprimorar as suas percepções. Não sei, devo passar isso para vocês? O que os universitários acham? Antes, deixa eu só falar uma coisa.
Vocês me pedem livros, livros e livros, né? Muito bem. Este aqui foi um dos livros do budismo que eu vou mostrar para vocês e que eu recomendo para aqueles que querem entender melhor o que é o budismo, tá? Por que que ele é muito bom? Esse livro, Budismo, uma introdução concisa, tá? Ele foi escrito por Huston Smith e Philip Novak, que são pertencentes a essas duas estruturas que foi cindido o budismo. Um pertence ao Theravada e outro pertence ao Mahayana, mas eles são professores doutorados de universidades renomadas no mundo, tá? Então eles trazem essas diferenças para que vocês percebam um conceito a partir do Theravada e um conceito a partir do Mahayana de maneira neutra, sem tendências. Eles se reuniram, sentaram, esses dois doutores, tá? Doutores não é médico, significa que são doutorados, tá? Doutores em seus ensinamentos de religião para escrever esse livro. E eu gosto muito porque tem uma passagem que fala sobre as diferenças entre o Mahayana e o Theravada e o processo de iluminação dessas escolas, tá? Lembra que o tio Spook falou na playlist de mediunidade sobre a prática ser uma busca solitária, ou seja, a sua descoberta dentro da sua mediunidade, dos seus dons, do aprimoramento dos seus dons, é uma busca solitária. Vocês vão atrás desse conceito do conhecimento de vocês e tirando sozinhos suas dúvidas. É a mesma ideia. 4 monges estavam correndo no deserto. Muito bem, eles se deparam com uma muralha. Um olha para outro e fala, me levanta que eu quero ver o que tem do outro lado. Levantou. Os outros 3 ficaram escutando e nada. O outro fala, não, eu vou. Levantaram e nada. Os outros 2 falaram, poxa, o que está acontecendo lá do outro lado? O outro levantou e nada. O último escalou a montanha, o último escalou a parede e olhou e viu os 3 nadando num oásis incrivelmente lindo dentro do deserto. Ele olhou e falou, bom, eu vou voltar e vou contar para os outros que existe um oásis aqui. E ele desce e sai para contar. Esse é o princípio da diferença entre o Theravada e o Mahayana. Não entenderam nada, não é mesmo? O Theravada passa por um princípio de que a iluminação ou a busca da espiritualidade, ele é individual. Ele é uma iluminação por parte de você buscar as suas respostas, buscar sozinho o seu conceito. O Mahayana ele acredita na iluminação por parte da diversificação do conhecimento. Então ele vai e mostra o conhecimento para outras pessoas para buscarem aí sim a sua iluminação. São 2 escolas e essa é a diferença considerada básica entre elas. Mas vamos para a meditação, tio Spook? Vamos, tio Spook fala demais, mas esse livro é fenomenal. Leiam esse livro porque ele é uma grande introdução a esse conceito do que seria realmente o budismo, tá bom? Muito bem, a meditação é muito legal e eu quero que vocês façam. A gente chegou a fazer alguns exercícios de respiração, né? Vocês vão ficar sentados de frente para a parede branca do seu quarto. É sério isso, tio Spook? É, de frente para a parede branca, ó, de frente para a parede branca. Muito bem. Tem que ser dessa distância, tio Spook. Não, você tem que estar de frente para a parede branca o máximo que você puder. Tá bom? Não vai ficar assim também, viu? Fica numa distância que você consiga olhar a parede branca. Muito bem. Sente normalmente. Se você não conseguir sentar em lótus, né, com o pezinho um em cima do outro, vocês podem procurar na internet a posição de lótus, sente numa postura confortável, na qual realmente não vai ter problema de circulação. Ok? Pode sentar numa cadeira, tio Spook? Pode. Não tem problema, tá? Vamos aceitar as limitações do corpo de vocês. Vocês vão olhar para a parede. Vocês vão pensar branco, 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 branco. Fechem os olhos. Branco, 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 branco. E visualizem a cor branca vindo na mente de vocês. De repente vocês param de falar branco. Parem completamente. E continuem só vendo o branco na mente de vocês. Não deixem a mente de vocês
sair do eixo. Não deixe a mente de vocês pensar em outra coisa. Se a mente de vocês pensar em problemas ou outra coisa, insistam no branco. 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 Não saiam do pensamento branco. Branco. De repente pensem, vejam e sintam o branco. Branco. Parem de falar, só percebam a luz branca. De repente parem e deixem a sua mente seguir. Se a sua mente pensar em outra coisa, joguem o branco sobre ela de novo. Imaginem a luz branca vindo para cima de vocês. E deixem. E fiquem assim o tempo que for necessário. Vocês não vão fazer isso agora. É uma lição de casa para vocês fazerem. O segundo exercício que eu vou passar para vocês é um exercício que eu aprendi há um tempo atrás, mas eu acho que eu nem tenho mais esse livro. Eu comprei um livro muito legal chamado Como Silenciar a Sua Mente. Que animal de um spook. Muito bem. Eu trouxe esse livro para casa e ele vinha com um CDzinho. Eu falei, não, deve ser muito animal. Fui e coloquei direto o CD. Não tinha nem visto o livro. E eu ali sentado, esperando. E nada. E nada. Eu olhei e falei, mas tá tocando? E tava tocando. E nada. Fiquei lá e nada. De repente eu escuto um sininho. Eu falei, opa, vai começar. E nada. E nada. Eu falei, que droga é essa? Não tá passando nada? Aí peguei o livro e fui no último capítulo. O livro dizia o seguinte: para você silenciar a sua mente, escute o nada. Eu fui trollado pelo escritor do livro. Não, não fui. É verdade. Para vocês silenciarem a mente de vocês, escutem o nada. Façam um exercício do budismo zazen. E depois eu quero que vocês tentem escutar o silêncio. Escutem o silêncio. Coloquem sua atenção 100% no silêncio. E fiquem escutando o silêncio depois dessa meditação do zazen. Parem, fechem os olhos, respirem normalmente e escutem o silêncio. Se concentrem no ouvido de vocês e num possível som que o silêncio faz. O tio Spook fez esse exercício. Eu fiquei 45 minutos sem pensar em nada, só escutando o silêncio, cronometrados. E aí, querem me superar? Façam esse exercício. Vamos ver quanto tempo vocês ficam. Eu fiz esse exercício quando eu tinha 28 anos de idade. Vamos ver se vocês conseguem bater o meu recorde de 45 minutos sem pensar em nada, nem mesmo no branco, e só escutando o silêncio. Divirtam-se, assim como eu me diverti fazendo. Ah, é, né? Já estava esquecendo. Olha só, ia acabar o vídeo, mal falei para vocês. Por que você é barrigudinho, Buda? Vocês sabem por que o Budinha ele é barrigudinho? Não? Todo Buda é barrigudo? Não, os lutadores de sumô são barrigudos. Os Budas mesmo, os monges, eles são todos magrinhos. Por quê? Este é a representação de um princípio de energia. O ponto de energia do corpo humano fica perto da região do umbigo e chama Tantien. O Tantien é um ponto onde os praticantes de Tai Chi, eles absorvem a energia e fazem com que toda essa região receba essa energia. Então, por isso que nosso amiguinho Buda é repleto de energia, repleto de sabedoria, repleto de conhecimento. E por isso que a representação dele é barrigudinha. Vocês nem sabiam disso. Não é mesmo? Bom, meus amigos do canal, muito obrigado por vocês fazerem parte da família Spook Houses Casas Assombradas. Aqueles que não fazem parte, por favor, se inscrevam neste canal. Ajudem-nos a crescer, ajudem-nos a fazer parte do YouTube, ganhar muito mais visibilidade e poder ajudar as pessoas a entender melhor o budismo, a religião, tudo que está envolvido no mundo espiritual.
E como eu sempre digo, namastê, meus amigos.